e queria falar dessa estação 3, a cruz. E essa daqui não vai dar para a gente simular aqui, não é? Essa é de coração para coração. E eu queria compartilhar com vocês 6 frases de Jesus. Opa! Estou pensando que estamos todos juntos, né? Agora sim, né? Agora sim. Depois de cantarem o hino, eles saíram. Eles foram para o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Jesus estava angustiado naquele momento, na iminência de tudo que ia acontecer. Ele sabia. Os discípulos estavam achando tudo muito estranho, mas parece que ele falava e talvez parecesse que ele falava em outra língua, porque não caía a ficha para eles, não é? Não caía a ficha. Ele convida os discípulos para vigiarem, ficar em oração com ele, mas não consegue, eles dormem. 3 vezes ele vai e eles dormindo. Ali ele fica profundamente aflito, angustiado e pede em oração: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. E essa é a primeira frase que eu queria compartilhar com vocês, está em Marcos 14:36. E dizia: Abba, Pai, ou seja, papai, paizinho, paizinho, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Seja feita a tua vontade e não a minha. E por amor a nós, Jesus se manteve firme naquele propósito, na sua missão até o fim. E ele ali permanece até a chegada dos soldados, juntamente com Judas. Outro dia a gente viu na casa do Enéas, né, na célula João 18, nós não vamos ter tempo de ver isso aqui, mas é muito bacana ver que até naquele momento de grande aflição, Jesus ele nunca perdeu o controle da situação ali, quando chegam soldados, a forma que ele interage com eles, ele negocia a liberação dos discípulos, ele negocia e então eles saem todos correndo, dá um barata-voo ali, eles saem de cena rapidinho, mas Jesus estava no controle da situação. É impressionante isso. Ok? Então, quando a gente sofre, quando a gente tem dores, quando a gente tem sofrimentos, a gente costuma achar que nós somos os coitadinhos do mundo, não é? Eu não sei você, eu já me senti assim. Quem não se sentiu assim? A gente tem eu tenho uma caixinha lá de umas medalhas de honra ao mérito. Sabe? Não existe mais isso, né? No nosso tempo tinha. Quando você era bom aluno, você ganhava umas medalhinhas assim, com aquela fitinha verde e amarela ainda. Já pensou que heresia hoje você fazer isso? Né? Mas tudo bem. A gente costuma achar que nós merecemos tudo de bom, que a gente merece não sofrer. Mas quando a gente pensa naquilo que Jesus ia passar, o que ele sofreu por nós, dá para a gente pegar leve um pouquinho, não é? Essa foi a primeira frase que eu queria compartilhar com vocês. Jesus, mesmo ali, sendo homem, Lucas fala que ele suou e a ansiedade dele era tão grande que ele sangue, né? Ou seja, tinha umas bolinhas de sangue assim na pele dele, de tão angustiado que ele estava, não é? Porque ele sabia o que ele ia passar. Que essa primeira frase fique conosco. A segunda frase que eu queria compartilhar com vocês está em Lucas 23:34, que fala assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Isso acontece ali já no Gólgota, quando Jesus já estava ali sendo crucificado, né, junto com os outros criminosos. E o pessoal começou a zombar dele, e ele escuta aquilo que o Vinícius falou para a gente, né, domingo passado, domingo retrasado já, né? Falou: salve-se a si mesmo. Salvou a muita gente, salvou os outros, por que não pode se salvar? Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Esse tipo de coisa é o que ele escutava ali.
que ele escutava. Ele olha para aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Sabe que isso me dá um alento, me dá um certo alívio, porque nem sempre eu sei o que eu estou fazendo. Então isso me mostra que mesmo quando eu piso na bola, e nisso eu não sou muito diferente de vocês, eu tento fazer tudo certo, mas de vez em quando a coisa escapa do nosso controle. Não é assim? E eu sei que Jesus tem um olhar misericordioso, um olhar de graça, um olhar amoroso para nós. Amém? Essa frase deixa isso muito claro. Ele tinha consciência da importância daquele momento, daquele ato que ele estava fazendo. E ao deixar ele ser levado, né, porque ele se deixou levar, se deixou prender, certo? Ele sabia que naquele momento estava sendo cumprido cabalmente. Lembra aquele primeiro trecho, aquele texto que a gente leu de Isaías 53? 700 anos antes, neste momento, estava sendo cumprido cabalmente aquilo que Isaías profetizou. Seu sofrimento não era em vão, e ele tinha isso muito claro. Assim como o sofrimento de muitos cristãos ao longo da história. Eu vou compartilhar uma pequena coisa, eu estava vendo, até compartilhei com o ator. Você sabe quem é o... Oh, meu Deus. O coreano lá, esqueci o nome dele, o Son. Juliano Son. Ele participou pela primeira vez, porque ele é tímido, interessante, né? Nesse sentido, eu me identifiquei com ele um pouquinho. Ele é muito tímido, é um coreano, canta pra caramba, né? A gente canta. Hoje a gente não está cantando nenhuma música dele, né? A gente canta normalmente, né? E ele contou, ele é coreano, nasceu no Brasil, na verdade, filho de coreanos, e aí contou toda a história dele. Mas ele disse que a mãe dele é refugiada norte-coreana e o pai é sul-coreano. Se conheceram aqui no Brasil e tal, ela veio para o Brasil refugiada, e ele já nasceu aqui. E ele conheceu o Senhor muitos anos depois e tudo. E o pai é católico, né? E aí ele fala que ele teve um tempo e diz que lá se conta muitas histórias de pessoas, porque existe igreja. Diz que o cristianismo entrou nas Coreias, primeiro pelo norte, pela Coreia do Norte. Quando fechou o regime, eles expulsaram todos os pastores, eram pastores presbiterianos, conforme ele disse. E aí, o bicho pegou, saíram, e eles foram para o sul, foram recebidos, e pensa num lugar onde o evangelho pegou como folha em palha seca, né? Pegou o negócio assim, e a Coreia hoje tem as maiores igrejas do mundo. É uma igreja, é um país que era pobre há 70 anos, foi considerado pela Unesco um dos países mais pobres do mundo, e hoje a Coreia é um dos tigres asiáticos, né? E a história diz que as igrejas se reúnem 5 horas da manhã todo dia para orar e tudo mais. É um negócio fantástico que Deus fez ali. Mas ele conta várias histórias, que entre eles contam várias histórias dos crentes que moram na Coreia do Norte. E ele contou um caso que me pegou, né? Porque ele falou que teve um caso de uma família, uma mãe, a mulher, o marido, com 2 crianças pequenas. E eles, soldados norte-coreanos, fizeram um buraco, cavaram um buraco. Puseram a família lá no buraco. E eles falaram assim, o líder lá do soldado, sei lá, falou para eles: nega a Jesus, porque senão vocês vão morrer agora, enterrados aqui, né? E aí as crianças pequenas, papai, nega Jesus, nega Jesus, nega Jesus, tal. E aí a mãe chegou um momento e falou: filhos, parados, porque daqui a pouco nós vamos ter um encontro especial com o Senhor. E aí eles começaram a entoar hinos, entoar músicas. E aí os soldados, vendo que eles não iam reagir, eles começaram a jogar areia naquele buraco. E foram tapando, até que taparam as 2 crianças, silenciaram as 2 crianças, silenciaram a esposa, depois silenciaram o marido. E ali eles morreram, para não negar
Jesus. Diz a história, que ele falou que a grande história é que todo mundo que estava ali, que presenciou, que testemunhou aquele ato, inclusive os soldados que participaram de enterrá-los, todos aceitaram Jesus em função do testemunho daquele casal. Então, esse é o nosso Deus. Por isso Jesus olha para as pessoas nesse mundo que perseguem ainda cristãos, e não é pouca coisa o que está acontecendo no mundo. E ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Bem, graças a Deus que nós temos condição de saber para poder tomar a decisão certa na nossa vida. A terceira frase: então eles disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Aleluia. Misericórdia do Senhor dura para sempre. Podemos dizer um aleluia? Aleluia. Essas palavras de Jesus, aquele ladrão, aquele homem que tinha uma vida totalmente desregrada, não dava para ser exemplo para ninguém. Se ele foi resgatado por Jesus naquele momento, então eu posso ter esperança, você pode ter esperança. Nós podemos saber que talvez a nossa preocupação por performance gospel, né? Performance religiosa, nem o fato de ter cumprido todas as ordenanças. Aquele homem, por exemplo, não foi batizado. Uau! Será? E como é que foi recebido no céu sem ser batizado? Lógico, o Senhor ordenou que a gente seja batizado, mas nem isso é regra fechada para Deus. O que Deus quer, na verdade? O seu coração. Ele quer saber o que vai dentro do seu coração, se você é sincero naquilo que você pensa. E o arrependimento. Muitos de nós, e isso é uma realidade, eu não quero gastar mais tempo aqui, né? Mas a gente tem um erro que eu mesmo já, talvez, seja culpado de levar vocês a entender assim. Que você lá em 1900 e bolinha, no meu caso, por exemplo. Eu fui um dia na igreja quando eu tinha 22 anos, agora eu tenho 66, lá se vão 44 anos. Né? Mas um dia eu fui lá e o pastor falou umas palavras bonitas, eu fiquei emocionado, e aí ele fez um apelo, eu levantei a mão, né? E aí ele fez uma oração, ora comigo, e eu fiz aquela oração, e eu saí dali, e nunca mais aquilo afetou minha vida. Mas quando perguntam para mim, eu falo: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou discípulo de Jesus. Mas é mesmo? A sua vida tem sido uma vida de entrega para Jesus? Ele tem feito parte da sua vida? Você considera ele como seu amigo pessoal? Você tem um relacionamento com ele? Ou é só fachada? Nós não somos juízes, mas o justo juiz sabe. E Jesus deixa isso muito claro, né? Passagens que ele fala: olha, eu fiz de tudo, eu gritei no seu nome, eu louvei, eu curei, eu espantei demônios, mas aí o Senhor pode falar assim para você: desculpa, não te conheço. Por quê? Porque você não estabeleceu um relacionamento com Ele. E esse relacionamento a gente faz tijolinho por tijolinho, manhã por manhã, madrugada por madrugada. Senhor, estou aqui. Senhor, o que Tu queres de mim? Conhecendo a palavra dEle. E é assim que a gente faz. Salmo 51:17 fala: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? Vamos seguir aqui, né? Porque eu ia falar para vocês ficarem em pé para fingir que a gente está acabando, mas não vou fazer isso com vocês, vocês vão brigar comigo. Então, quarta frase, rapidinho. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste?
porque me desamparaste, algumas versões falam. Era muito doloroso para Jesus, de passar a eternidade em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O C.S. Lewis fala que existe uma dança, né, entre os três, um apoiando o outro, um amando o outro, e aquela coisa fantástica da Trindade, num amor e apoio mútuo, para aquele primeiro momento na vida de Jesus, do Filho, né, em toda a sua existência, onde ele se sentiu só. E era necessário que o Pai virasse as costas para Jesus naquele momento. Tá? Como qualquer pai que é digno do nome, ele deve ter chorado ao ver o sofrimento do seu único filho. Mas por amor à humanidade, o cumprimento do plano era vital. E Deus não esticou a mão para Jesus naquele momento. Por amor a você e por amor a mim. A quinta frase. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede, tenho sede. Ele já estava no último suspiro. No último suspiro. E isso fala para cumprir a Escritura. O Salmo 69, 21 fala exatamente isso. E isso nos leva para a última frase. Tendo provado, Jesus disse. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Amém? Versículo anterior fala que existia ali uma vasilha cheia de vinagre, quando ele fala da sede. Então eles embeberam aquilo numa esponja, né, que fala de sopo, e colocaram a esponja até a boca dele, com aquele vinagre, né, mas ele nem provou aquilo. E aí ele fala essa frase: está consumado. A palavra no grego é tetelestai, né, que tem a ver com isso, está completado, está totalmente feito. Então, o que estava consumado, você pode se perguntar? A nossa cura como seres humanos, o perdão dos nossos pecados através do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, né? A restauração da nossa reconciliação com o Pai, por isso que fala que Cristo é a nossa paz, a nossa libertação do poder do pecado. É interessante você pensar, porque hoje, né, eu sei que eu falo bastante isso, né, mas sempre bom que você fique com isso sempre na cabeça. Hoje em dia, se você aceitou a Cristo, se você se considera um cristão mesmo, atuante, se você peca, é porque você, desculpa, com muito carinho vou falar, é sem vergonha. Certo? Porque se nós um dia aceitamos realmente Jesus, se ele veio morar, se o Espírito Santo veio morar no nosso coração, ok? Nós fomos libertos do poder do pecado. Nós não fomos ainda libertos da influência do pecado. Ele vai ficar sempre tentando nos seduzir, não sei o quê. Mas ele não pode mais mandar na gente. Está proibido. E esse é o grande privilégio de quem aceita Jesus. Abre o seu coração para Jesus. Amém? Então, nós estamos libertos desse poder e um dia a gente vai ser livre da presença do pecado quando Jesus voltar. Então, na cruz, Jesus não era vítima, mas um ser cumprindo a vontade de Deus. Amém? Queria terminar aqui com esse restinho do texto de Mateus 27, 51 e 54, que fala assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas ainda era sexta-feira. O domingo ainda viria. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? No domingo, tanto a cruz como a tumba onde Jesus foi enterrado vai aparecer vazia, para desespero daqueles que não tinham ainda conhecido Jesus, para que a vida dele
garanta a nossa vida para sempre, na sua presença. E como eu sou um cara muito gráfico, e para ver se vocês estão acordados, é ruim, né? Eu queria mostrar para você essa cruz, para que você refletisse junto comigo. Por que a cruz foi necessária? E eu gosto de mostrar isso dessa forma. É na cruz que a justiça de Deus, que não pode conviver com o nosso pecado, e o amor dele se uniram. E ele cumpriu ali em Jesus, por isso ele teve que virar as costas para Jesus, a necessidade da justiça. A sua ira foi aplacada ali, pelo sangue de Jesus. Por amor, ele fez isso. Ele mesmo, ele, Deus, pagou o preço por nós. O preço que era reservado para nós. Aquela cruz era minha e aquela cruz era sua. Amém? Qual é o convite do Evangelho? Uma mudança de rumo. Uma guinada. A Bíblia chama isso de conversão. Amém? Jesus, em João 10, 9, fala assim. Podemos ler junto esse versículo aí? Eu sou a porta, quem entra em mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. João 10, 9. Amém? Jesus é a porta. Ele pagou o preço. Tetelestai, está tudo feito, consumado. Qual é a minha parte e a sua parte? Fala Jesus, eu aceito esse sacrifício que o Senhor fez. Eu quero viver essa paz. Eu quero ser reconciliado com Deus. Eu quero estar livre do poder do pecado. Eu quero ser livre para ser uma boa pessoa, para dar frutos, para entender como é o amor real, não o amor por interesse. Esse é o convite que eu deixo para vocês nessa noite. E queria pedir para você, convidar você a fechar os teus olhos e fazer um convite para Jesus. Primeiro, um agradecimento a Ele. Obrigado, Jesus, por ter pagado o preço. Obrigado, Jesus, por não ter desistido no meio do caminho. Obrigado, Jesus, por ter me amado acima do seu próprio corpo, da sua própria existência naquele momento. Obrigado, Senhor, por não ter deixado que o seu orgulho de próprio Deus encarnado ter sido um bloqueio para que o Senhor não pagasse o preço ali naquela cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque através daquele sacrifício eu posso ser curado das minhas enfermidades de alma. Eu posso entender que nada que possa acontecer nesse mundo é capaz ou é superior ou tem mais força que o Senhor mesmo, que o Deus Todo-Poderoso. E eu quero me agarrar nessa noite, nesse teu poder, nesse teu amor, nessa tua graça, na tua misericórdia. E eu digo assim ao Senhor: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.